É Deus de propósito. Aleluia. Não brinque com Deus. Não faça barganha com Deus. Aleluia. Aleluia. Então, quando o Senhor Jesus veio em carne, que caminhou na terra, ele caminhou, foi tentado, como aqui está escrito, onde ela está dizendo em Mateus, e não pecou. Então isso trouxe uma confusão mental no nosso adversário. Ele igual aos outros homens, mas ele não peca. Será mesmo? Esse homem, ele só deve ser homem de ferro. Ou então Capitão América. Não é? Só pode ser. Não é isso, não? Porque ele não peca. Que homem forte é esse? Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Mas o que Satanás não sabia é que dentro dele, a semente dele é incorruptível, incontaminável, pura. Aleluia! Então ele tinha condições e tem de dizer não ao pecado. Ele é de uma geração que diz não ao pecado. Amém? Só que aí o Senhor aí se deparou com uma questão. Ora, como é que eu vou resgatar os meus filhos amados se o Senhor Jesus, se meu filho não tem pecado? Aí vamos lá para Romanos 6:23. Glória a Deus. Ele não viola a sua palavra. Deus, É fiel à palavra. 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos repetir juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E aí a questão era essa, evangelista André, profetizando só. Como é que o Senhor Jesus, ele ia morrer por nós, se não havia nele pecado? A Bíblia diz, está escrito na lei, o salário do pecado é a morte. E aí, o plano estratégico de Deus, de Yahvé, qual foi o grande plano dele? Como foi que isso se sucedeu? Na cruz, mas para chegar na cruz, ali já estava condenado. Ali já tinha sido condenado. Então, o grande detalhe, o que foi, eu digo até, que foi um golpe mortal para Satanás, foi esse aí. Foi a sataneira que Deus A sataneira, a armadilha que Deus armou para ele. Por quê? Porque olha só, o Senhor Jesus não tinha do que morrer. E eu e você não tínhamos do que viver. Então como é que eu ia fazer essa troca? Como é que eu vou morrer por você se eu não tenho pecado? Eu não posso morrer. Agora, tudo debaixo da terra acontece o quê? Não existe maldição Sem causa. sem causa. Diga, Samuel. A figura da humanidade, Barrabás, um prisioneiro todo sujo e cheio de corrupção, e Jesus do lado límpido. Maravilhoso. Glória a Deus. Eu Maravilhoso. isso agora, eu estava aqui querendo falar. Glória a Deus. E aí, vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. E aí, o criminoso, ele só é condenado quando existe de fato de direito o quê? A culpa, o crime. Então como é que o Senhor Jesus ia ser condenado se não tinha crime nele? Eu estou falando já na esfera espiritual. Se ele não havia pecado E foi examinado pelas e autoridades. foi examinado pelas autoridades, o próprio Pilatos disse: eu não vejo crime nesse homem, de modo nenhum. Por que vocês querem crucificá-los? Porque a crucificação ali era a pena máxima de execração na antiga Roma. A pessoa era exposta ao vitupério, era nu, pendurado nu, sem pano, sem nada, e pendurado no madeiro. O madeiro, o sinal da cruz, é sinal de maldição. Interessante.
o Senhor me fez lembrar agora, o Bispo Átila, que ninguém que teve, eu digo quem já teve, um parente, um amigo, um irmão que foi assassinado com uma faca por um tiro com um revólver, bota um revólver e uma faca pendurada no pescoço. É verdade. Mas, no entanto, bota uma cruz. Pararam para pensar? A sinal da cruz é sinal de maldição, De morte. de morte. Amém? Então vamos lá. Aí, na grande ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos, que ele sentou na mesa, o que foi que ele fez? Ele pegou o pão e Partiu. e Deu graças. deu graças e distribuiu para os discípulos. Amados, são vários as alianças, os sinais de aliança. E um dos sinais de aliança em Israel, glória a Deus, que eu pisarei na Terra Santa. Aleluia. Quando você senta com um judeu na mesa e reparte o pão com ele, você está informando para ele que o que é seu de direito, de fato e de direito, passa a ser seu, e o que é seu passa a ser dele. Então, se eu tenho propriedades e sento na mesa com Rai e vou dividir o pão e reparto o pão com ele, o que é meu passa a ser de Rai, e o que é de Rai passa a ser meu. Por isso só senta na mesa de um judeu que tem aliança e Que tem aliança, glória a Deus. A coisa é séria. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus é Deus sério. Deus de propósito. É Deus de propósito. Aleluia. Não brinque com Deus. Não faça barganha com Deus. Aleluia. Aleluia. Foi essa palavra que eu recebi um dia, quando eu me converti ao Senhor, por esse homem aqui, ó. Aleluia. Ele foi na minha casa e disse isso. Deus manda te dizer: não faça barganha com Deus. Lá no âmago do meu ser, lá no íntimo, nem tinha chegado ainda a minha mente, lá no íntimo, eu estava me aproximando de Deus para fazer barganha. E Deus aí é onisciente. Aleluia. E quebrou. Mas vamos lá, ele repartiu o pão, e aí, o que é que era dele que passou para os discípulos, que passou para a humanidade? o corpo. O corpo, o quê? Isto é o meu corpo. A vida eterna. E o que era da humanidade que passou? Faltou o sangue. Não, mas vou chegar lá. Eu digo assim, porque no sinal que a apóstola está aí, glória a Deus, mas assim, quero que vocês se atentem, é o seguinte, que ele não tinha que morrer. Então, ele passou a ter a condição, a preencher os pré-requisitos para ser pendurado e ser condenado a partir do momento em que ele assumiu todo o pecado da humanidade. E como foi essa troca? Foi no momento da ceia, quando ele repartiu o pão e dividiu o cálice, o sangue que ia ser derramado, ia purificar todo. Pois não, diga. Porque está escrito na Bíblia que numa aliança, para ela ser selada, precisa o sangue ser derramado. Derramado. Ou seja, ele bebeu, Repartiu o repartiu o pão. pão, e pegou. E aí? Este é o sangue da nova aliança. E diz: agora o meu sangue entra na vida de vocês, e eu recebo o corpo e o sangue que é a vida de vocês sobre mim. Sobre mim. Interessante que, trazendo para a nossa cultura ocidental, quando a gente sela, faz uma aliança, pronto, bem prático, no nosso dia a dia. O casamento é o que? É uma aliança. Depois tem o quê? Depois da aliança, o que é que se faz? O que é que se toma? O que é que se brinda? Comes e bebes. Os comes e bebes. Ali sela, né? Uns com champanhe, outros com quente, que é com refrigerante. Não é? Não é? De segurança. Então, da mesma forma, o Senhor, ele não usurpou nada, ele não deixou de cumprir a lei. Verdade. Ele não deixou, ele cumpriu na íntegra. Ele repartiu o pão, fez aliança. E depois que ele selou a aliança, que ele fez a aliança, ele selou com o quê?
com um derramamento do seu próprio sangue. Então ali ele estava na condição de morrer por mim e morrer por você. Ele estava na condição de receber o que? A condenação. A vida da humanidade entrou nele. Entrou nele. E a vida de Jesus entrou. Tanto sim, isso é tão sério, que quando ele ficou pendurado no madeiro, o dia virou o quê? Até o sol se recusou. Até o sol, porque ele é o sol da justiça, se recusou a olhar aquela cena. E quando ele disse que ele clamou: Pai, por que me abandonaste? Porque Deus não comunga com o pecado. Deus então virou as costas, se recusou. Ali já não estava mais o Porque ali já não estava mais o filho, ali estava eu e você, Eita, aleluia. nos nossos delitos e pecados. Ele assumiu. Então ali ele estava na condição de morrer por mim, por você, e nos resgatar da maldição da lei. E aí, todos já sabem a história. Ele morreu, padeceu, foi para o Hades, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus por isso. Se eu fosse você, eu dava um aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Existe um terceiro dia na minha e na sua vida. E aí, amados, quando ele ressuscitou, ele de unigênito do Pai passou o quê? A ser o quê? O primogênito de uma geração pura, de uma geração santa, porque logo atrás viriam eu e você. Ele foi o primogênito, porque ele foi o primeiro de uma série De muitos. de uma geração pura, santa, incorruptível. Ele foi gerado de uma semente incorruptível e pura. E quando ele morreu por mim e por vocês e ressuscitou, ele foi o primogênito de uma geração santa, Aleluia. de uma geração que diz não ao pecado, Glória a Jesus. que tem condições de olhar para o pecado e virar as costas. Aleluia. Aleluia! Amém? Mas, só para finalizar,